Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Claro, você assiste esse canal, o Canal da Esperança, e todos os dias às 6 horas da manhã a gente abre a grade do programa. A gente tem certeza que você gosta de estudar a Bíblia, por isso está aqui com a gente. E um capítulo da Bíblia, a gente vai vencendo aí um capítulo e já estamos no primeiro livro das crônicas, né, dos reis, das histórias. E há um propósito muito grande neste livro de mostrar os caminhos de Deus. Isso é fundamental. Nós já vimos coisas bem interessantes aqui, as genealogias, como é que elas podem ser encaradas e vistas neste maravilhoso livro. Vamos dar uma passadinha no capítulo 4, mas antes eu quero cumprimentar você que nos assiste todos os dias, na hora que você acha melhor, através do YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se porventura você ainda não se inscreveu no canal, pode se inscrever. Assim que acabar o programa, vá lá, se inscreva, para que você possa ter acesso ao programa a partir da meia-noite possa mandar para os seus amigos, compartilhar com os seus amigos. É muito interessante isso, tá bem? Então, espero você, vá lá, dê o seu like, é importante, e faça as suas observações, seus pedidos de oração também. Então vamos lá, capítulo 4 fala sobre a descendência, ou os descendentes de Judá. Estamos caminhando aqui para Davi, não é? Vamos desembocar em Davi toda essa questão. Então Judá é importante. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, esse camarada é importante, Carmi, Hur e Sobal. Esse Carmi, alguns enxergam Caleb, né? Uma escrita um pouco diferente. Verso 2 fala sobre Reaías. Aqui está a linhagem de Sansão, que foi juiz em Israel, nós já vimos isso também. E vai falando sobre outros descendentes e chega em Jabes, que é uma história muito bonita. Aliás, a gente não tem muita coisa a respeito dele, mas sabe que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. E por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? Porque ele invocou o Senhor. Aqui no verso 10, ele invocou o Senhor. Tomara que me abençoes, que eu seja uma bênção. Essa é a linha de pensamentos aqui, ou do pensamento. Que alargues as minhas fronteiras. Não tem que ver nada com bens, mas que eu possa enxergar amplo, que eu possa enxergar nas coisas pequenas o Senhor. A gente tem que pedir eu tenho que fazer essa oração. Senhor, que eu possa enxergar o Senhor nas coisas pequenas, nas coisas que não são muito claras, eu possa ver-te. Esta deveria ser a oração. Fala sobre o primeiro juiz, no verso 13, que é Otiniel. Fala de várias profissões importantes dentro dos descendentes de Judá. Os artífices, verso 14. Fala sobre os que faziam trabalho em linho, verso 21. Os que eram oleiros, verso 23. E lá no verso 27, fala que eles tiveram vários filhos, mas não como Judá. Então é um capítulo bem interessante. A gente vai agora aguardar um pouquinho tempo para entrar no capítulo 5, que é o capítulo de hoje. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, capítulo 5 agora. Antes, uma pequena passada para que você não se esqueça do contexto que nós estamos estudando, o livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, na verdade um livro só, dividido em dois, tem como objetivo falar de Davi, o grande alvo aqui do nosso autor, possivelmente, segundo a tradição, Esdras. Já não tem segurança nisso, a tradição diz isso, mas não importa. Nós temos o livro, ele é canônico, né? Faz parte do cânon bíblico, e esse autor coloca um período grande de quase 500 anos, desde 1050, com a morte de Saul, ele vai até a Babilônia, 597 a.C., anotei aqui algumas coisinhas para a gente repetir. Foi escrito depois do cativeiro, então o autor já tinha estas informações que ele vai colocar, e ele faz uma linha do tempo. Desde Adão, ele vai passar por Davi,
e vai seguir em frente na direção do Messias. Repetindo, porque isso é muito importante. O diabo estava tentando acabar com a possibilidade do nascimento do Messias. Esse era o grande intuito. E eu já tenho falado em outros programas que hoje ele trabalha para o Messias não nascer em nosso coração. Porque o Messias nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu para os céus. E está lá em cima intercedendo por todos nós. Está no céu, no reino de Deus, intercedendo por todos nós. O grande trabalho dele era acabar com tudo isso. E cada um que poderia ser o Messias, ele tentava matar. Tentou matar Moisés, né? Depois tentou matar o próprio Cristo, já nos tempos de Herodes, né? Quando os reis do Oriente chegaram. Então, esse é o grande objetivo do nosso inimigo do nosso coração, das coisas boas, aquele que quer nos arrastar para a escuridão, aquele que quer nos arrastar para um mundo de tristeza, de ansiedade, um mundo que não tem alegria perene. A alegria que este inimigo dá é uma alegria passageira. É só isso. Dura uma noite, dura uma semana, mas passa. Haja vista os casamentos, né? Você tem casamentos que duram meses, alguns poucos anos, e também há casamentos que duram 40 anos e de repente não dá mais, acabou o amor, sei lá, alguma coisa assim. Esse é o intuito dele, é trazer essa escuridão para a vida, não é? Este mundo cinza. E Deus, na realidade, Ele quer nos dar alegria plena, paz, mesmo diante da guerra. Esse é o grande contraponto aqui. Então, o livro de Crônicas, ele tem como objetivo mostrar esse Deus que cuida das pessoas, que cuida do seu povo. Nós vimos aí um pouco do capítulo 4, vimos Jabés, que é uma história bonita, e agora vamos ver os descendentes de Rúben. Então, Judá era o mais importante, então se gastou muito tempo falando sobre Judá. Daí sairia Davi. Agora, os outros filhos de Jacó, de Israel, vão aparecer aqui e ele vai citar um por um, vai dizer algumas coisas, ele tem um padrão para falar sobre essas tribos, não é? Lembrando que já tinha passado tudo, né? Eles estão depois do cativeiro, né? Há movimentos que estão trazendo as pessoas, a tribo de Judá de volta para Jerusalém, da tribo de Levi de volta para Jerusalém. É nesse contexto que o livro é escrito. Então, os descendentes de Rúben, e aqui uma explicação quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura a José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então, uma explicação da situação de Rúben, o mais velho, embora ele tenha intercedido por José, ele acabou violando o leito do seu pai. Isso é uma coisa gravíssima, especialmente naquele momento, não é? Quando a gente desrespeita, não é? A privacidade, além da privacidade, desrespeita os mais velhos, o pai. Isso era muito sério naquele tempo. Alguém era chamado de filho do seu avô, alguém era chamado de filho por causa do seu bisavô, então filho de Boaz, o bisavô Davi, não é? Filho de Jessé, isso daí já era automático. Então esse caminho todo de respeito, de honra, e há países em que o jovem espera ser cumprimentado pelo mais velho para cumprimentar, uma questão de respeito, é ele quem dita, não é? Olhar para os mais velhos com respeito é alguma coisa que falta muito em nossos dias. Parece que os mais velhos não prestam mais. Como tudo é descartável nesse mundo, então às vezes podemos olhar para aqueles que já estão com os cabelinhos brancos, né? Ou sem cabelos, né? Que tem dificuldade de andar, dificuldade de levantar, de sentar, de deitar, de falar, como pessoas de segunda categoria ou até terceira. Mas dentro dos planos de Deus,
essas pessoas devem ser respeitadíssimas. E eu li uma crônica outro dia, até mencionei alguns programas aí atrás, de uma crônica que dizia: eu acho que eu estou ficando invisível, né? Porque eu estou em casa e ninguém mais percebe. O que eu falo, eu quero participar da conversa à mesa e quando eu falo, ninguém prestou atenção no que eu disse. E termina esta crônica dizendo: eles marcaram um dia para sair e eu me preparei toda, eu estava com a minha mochilinha. É lógico, gente idosa se prepara mais cedo, está sempre pontualmente ali no horário, e de repente um busca isso e levantaram tarde, corre com um cachorro para cá, eles foram embora e me deixaram ali plantado. Eu acho que eu estou ficando invisível, ela repetia muitas vezes isso. Então, respeito para com os mais velhos, respeite o seu mais velho. O seu pai, a sua mãe, embora estejam bem velhinhos, não consigam fazer nada, foram eles que limparam você quando você se sujava. Foram eles que acalentavam você quando você chorava. Colocavam no colo, acordavam de madrugada, passavam noites inteiras por sua causa. E às vezes é uma dificuldade muito grande para um filho fazer isso em relação ao seu pai. O desrespeito aqui foi um pouco diferente, mas aproveitando a carona para dar esse recado de respeito, de responsabilidade para com os mais velhos. Os japoneses, não sei se em todos os lugares, todas as famílias, mas eu conheço muitas famílias que cuidam dos mais velhos. E o filho mais velho sempre é o responsável para cuidar do pai ou da mãe. Na ausência de um outro, cuidar ou cuidar dos dois. Isso é uma lição muito grande para a gente aprender. Não é que possamos ser mais responsáveis por isso, vamos valorizar os mais maduros, né? Lá na minha comunidade Adventista do Morumbi, a gente tem um Ministério da Maturidade para cuidar. O Dr. Fábio Bonfim, manda um abraço para ele, desenvolve um trabalho muito bonito para cuidar. Ele é geriatra, então é uma pessoa mais indicada para isso, para cuidar das pessoas que têm um pouco mais de idade. Bom, ele desrespeitou o pai, primogenitura passou para José, e logo no verso 2 já vem aqui um comentário: Judá, na verdade, foi poderoso. Você fala de Rúben, fala de José, mas Judá, e vai acontecer em outros versos aqui, em outras situações de outras tribos, que Judá sempre é mencionado. E Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém o direito da primogenitura foi de José. Não importa. Está dizendo assim, foi de José a primogenitura, mas Judá teve o privilégio de ter o príncipe passando por ele. E o Messias também, não é? Foram estes, aí dá os nomes, né? Esrom aparece de novo, a partir daqui de Judá, mas e outros vão passando. E um pequeno comentário, verso 6, assim, de quem foi filho Bera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo, ele foi príncipe dos Rubenitas. Aqui. E menciona várias vezes a cabeça dessa família, era esse, era aquele, a cabeça foi Gesiel, Zacarias, Bela também, filho de Azaz, e aí tinha gado, aí aparece Saul, né? No verso 10, nos dias de Saul fizeram guerra aos Hagarenos, que caíram pelo poder da sua mão e habitaram nas tendas deles e toda a terra fronteira de Gileade ao lado oriental. Então eles entraram para a guerra, fizeram a guerra no tempo de Saul. Uma pequena passagem aqui, mas o ponto focal é esse. Perderam a primogenitura, passou por José, mas José não foi mais importante que Saul. Desculpe, que Judá. Que são tantos nomes, né? Que Judá. Judá teve o privilégio do príncipe passar por ele. Que privilégio maravilhoso. Aí vai falar sobre Gade. Desculpe. Gade, os filhos de Gade habitaram de fronte deles. Então aqui está Rúben, os filhos de Gade, estavam próximos. Joel foi o cabeça. Então, como disse, sempre tem essa questão do cabeça, veio aqui, veio ali. E todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Então, foi bem assim nesse início, não é? Jeroboão, que foi um péssimo rei de Israel, aparece aqui dentro dessa questão de Gade. Bom, agora vem a história das 2 tribos e meia. Você se lembra que quando Josué entra, não é, para a terra de Canaã, 2 tribos e meia já estavam estabelecidas no lado
leste do Rio Jordão. E eles inclusive tiveram que acompanhar os exércitos, todas as outras tribos, para o lado oeste, a fim de conquistar o território. E só depois que eles conquistassem, isso foi um combinado deles, não é? Só depois que nós conquistarmos todo o território, voltaremos para viver no lado leste do Rio Jordão. As nossas famílias ficarão ali e nós vamos passar o Jordão com vocês e vamos para a guerra. Lembrando que eles não tiraram todo o povo que morava ali em Canaã e por isso pagaram sérias consequências. Essa questão de adorar outros deuses, de Baal, Astarote, tantos altos, né? Adorar o Deus nos altos, isso aqui ficou bem complicada. Não só para essas duas tribos, mas para as 12 tribos. Israel se desviou muito por causa da influência desses outros deuses. Deus disse, tira esse povo, pode matar esse povo. Esse povo foi colocado pelo diabo e eles já tiveram a sua chance. Em alguns momentos da história da terra, Deus aplica o juízo, ele antecipa, a palavra melhor é essa, ele antecipa o juízo final para determinados povos. Isso aconteceu no dilúvio, não é? Aconteceu com outras nações também. E aqui seria uma antecipação do juízo, já que eles estavam com sua decisão decretada. Nós queremos ficar aqui, nós servimos esses deuses, não queremos nada com o Deus Jeová. Então, entrem, acabem com esse povo, vivam aí, porque vocês serão exemplo para o mundo. Então essas 2,5 foram para o outro lado para isso, mas juntamente com as 9,5 não fizeram isso. Voltaram para os seus lugares depois de terem feito uma conquista razoável por ali, de escravizar alguns daqueles povos. Eles acharam melhor escravizar os povos do que fazer os povos desaparecerem. E por causa disso, houve uma influência, uma troca de influência. E a religião, essa religião que vai adorar outros deuses, vai receber sacrifícios humanos, vai ter os prostitutos e prostitutas cultuais. Então essas religiões começaram a ter força e nós vimos aí já no livro de Reis o que aconteceu nos livros de Reis, né, o que aconteceu com o povo de Israel. Bom, essas 2,5 Rúben, os gaditas e metade da tribo de Manassés. Eles eram um total de 44.000 prontos para sair para a guerra. Então eles foram bastante fortes, contando da história ali passada, evidentemente ali não, porque tudo já tinha acabado, estavam voltando do cativeiro. E vai para o verso 23, os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã e tal, e cita as terras, e eram numerosos. Estes foram os cabeças, talvez sempre os cabeças, Efer, Eliel e etc. Porém, cometeram transgressões contra Deus, contra o Deus de seus pais, e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Então, novamente, temos pessoas aqui que não cumpriram a palavra de Deus. E Tiglat-Pileser, que aparece lá atrás também os leva para o cativeiro aqui, dessas 2,5. Capítulo 6 vai falar agora sobre Levi. Os levitas, né, os sacerdotes saíram desta tribo. Mas algumas lições que a gente aprende aqui, o respeito pelos pais, pelos mais velhos, por aqueles que já têm experiência, é muito importante isso. Vimos aqui a questão de Gade, eles andaram também nos pecados de Jeroboão, as 2,5 tiveram aqui esse poder todo, mas acabaram juntamente com as outras tribos, perdendo a oportunidade de obedecerem a Deus e terem uma vida mais objetiva na adoração a Deus. Tudo se resume na questão da adoração, né? Adoro a Deus ou adoro ao diabo? Só que o diabo tem outros nomes, né? E a gente fica confuso às vezes. Não tenha nenhuma dúvida. Ou você adora a Deus ou você serve o outro lá. Eu gostaria de orar com você nesse momento, pedindo para que a gente tenha clareza para tomar essas decisões. Pai bondoso, nós oramos pelos mais velhos, pelos maduros, por aqueles que já passaram tantas histórias na vida e queremos respeitá-los. Ajuda-nos. Se há alguma família que está nos assistindo e que isso não está bem claro, que os corações sejam tocados e que haja um interesse muito grande
para dar um conforto excepcional para estas pessoas que fizeram tanto por nós. Abençoa-nos a obedecermos a Tua palavra. Quando o Senhor diz não, é não. Quando o Senhor diz sim, é sim. E nós te agradecemos porque a Bíblia é clara nestes assuntos mais importantes para a nossa vida. Dá a Tua bênção para cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando aqui, você fica com o clipe e eu volto amanhã. Um grande abraço. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Onde caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É
ao perceber que é